Estou com o Alberto Cantalice, dirigente nacional do PT, é advogado de formação, tem atuação forte ali na Fundação Perseu Abramo. Muito boa tarde, Cantalice, obrigada pela sua participação. Ele que também escreve aqui para nós no canal do 247, na nossa coluna Azuis, praticamente toda semana manda um artigo ajudando a gente a analisar aqui a conjuntura. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Daiane, boa tarde às pessoas que estão assistindo a gente aí nessa tarde, de mais uma batalha da semana. Pois é, a gente tem falado aqui no 247 que não tem semana tranquila, né? A gente não dorme tranquilo porque é uma guerra, ou é uma crise política, ou é uma tensão, mas ao mesmo tempo a gente também tem um olhar muito otimista diante de vários cenários que a política, a luta, a resistência tem promovido. Desde a manifestação de domingo, em que brasileiros em todo o país, né, saíram às ruas num grito quase uníssono, né, de sem anistia. Eu fui para a manifestação aqui em São Paulo, saí de Itaquera, pegando o metrozão e tal, e esse era o clima, assim, eu via muita gente saindo de casa, eu falava, opa, o pessoal saiu. Eu encontrei até alguns parlamentares, inclusive o deputado Ivan Valente, ele falou assim, tá vendo, foi mexer com o povo, quando mexe com o povo dá nisso. Como é que você viu as manifestações e os seus desdobramentos? Porque o Congresso está com outro ar. Ainda tem um ambiente muito tenso, de muitas disputas, mas há uma diferença ali no contexto geral, né, Cantalice? Sem dúvida. Eu acho que o Congresso, a maioria do Congresso, né, resolveu esticar a corda com a opinião pública, né? Essa coisa da PEC da blindagem aí é uma coisa completamente estapafúrdia. Todas as pesquisas de opinião que são feitas no Brasil, quando você coloca os principais problemas que o povo vê, é segurança pública e corrupção. Aí você diz o seguinte, que a partir de determinado momento, os agentes públicos que têm a obrigação, né, de cumprir as leis, de estarem ali dando exemplo, né, para a sociedade, eles fazem umas leis onde eles se eximem das responsabilidades que o povo tem. Então, é como se fosse um tapa na cara da sociedade, entendeu? E a sociedade reagiu. Aqui em Copacabana, eu participei do ato aqui no Rio de Janeiro, boa parte daquela... Tinha muita gente que foi para os atos, muita gente, e também tinha aquelas pessoas, porque era um verão muito forte, um sol muito forte, a praia estava lotada. E grande parte daquela população, você caminhava ali perto da orla, você via várias pessoas com camisa ou sem camisa, ou de biquíni, as pessoas botando adesivo no corpo. E depois as pessoas... principalmente no momento em que os artistas fizeram as suas falas e apresentação, que boa parte das pessoas aderiram. Então, foi efetivamente um ato de massa, né? Com toda certeza. E isso vai fazer, na minha concepção, vai fazer o Congresso votar essa semana, como está na pauta, a isenção do imposto de renda para 5 mil e o desconto para até 7.500, que são pautas que as pessoas estão muito mais interessadas, né? Questão também logo em seguida, vamos fazer a discussão da escala 6x1. Na semana passada, eles votaram a PEC, o projeto de lei de mais especialidades para o SUS, né? Então, a semana passada foi uma semana positiva para a sociedade no Congresso Nacional. Porque falar foi para o governo. Para o governo não, porque os projetos são para a sociedade, os projetos não são para o governo, né? Então, eu acredito que vai ser votado na quarta-feira, como disse o Lira, esse projeto. Dentro dessa dinâmica que você nos traz, eu vou trazer aqui, colocar na tela, vou compartilhar aqui a postagem feita pelo Eduardo Bolsonaro, né? Não vou colocar aqui o áudio, vou poupar os nossos internautas aqui de
de assistir e ouvi-lo, mas ele diz aqui, importantíssimo, não aceite que o seu deputado emplaque o projeto de dosimetria, prometendo aprovar um destaque de anistia. Essa é uma estratégia para enterrar a anistia, fingindo ter lutado por ela, diz aqui desesperado o Eduardo Bolsonaro. Como é que você vê essa questão também? Porque veio aí Temer, Paulinho da Força e Aécio, né? Isso. Prometendo um grande acordão para pacificar o país, porque eles são os paladinos das pontes para o futuro, né? E aí jogaram essa tese da dosimetria. Isso não emplacou, nem entre eles, nem muito menos no Senado. E aí está desesperado aí o Eduardo, dizendo que não aceite isso, não aceite aquilo, porque está querendo manobrar. Mas o fato é que essa anistia também não, a dosimetria de fachada, né, não está emplacando também, né, Cantalice? Com certeza. Tem uma certa pressão, não só da extrema-direita, mas também dos deputados do Centrão, parte deles, com as penas longas que as pessoas que tiveram no 8 de janeiro obtiveram, né? 14 anos, 16 anos, 15 anos. Você já viu até o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, falando isso, e outros ministros. Então, essa seria a questão da dosimetria. Ela não incidiria sobre as penas da chamada cúpula do golpe, né? Que foram aqueles que foram condenados juntamente com Bolsonaro, e aqueles que estão sendo julgados também, que faziam parte da cúpula, né? Porque aquela turma do 8 de janeiro, que eles chamavam, que as pessoas falam, os bagrinhos e tal, claro, cometeram crime, são criminosos, né? E o fundamental, além de puni-los, logicamente, que o fundamental é o processo e a criminalização daqueles que lideraram o processo de golpe, né? O que está sendo feito, o que está acontecendo. Parece que essa proposta de dosimetria não afetaria esses processos, e sim aqueles. Então, essa é a discussão. Se ela for uma discussão, Daiane, que envolva aquela turma que estava lá no 8 de janeiro, estou falando aquela turma mais do baixo clero, ela terá uma concepção dentro do Congresso Nacional. Se ela se ela tentar incidir sobre os processos da chefia do golpe, eu acho que aí ela vai ter muito mais dificuldade para a tramitação. Já tem uma maioria sólida no Senado Federal contrário que eu digo ao processo de anistia, né? Que pode acontecer também, dependendo da reviravolta. Eu acho que o processo de anistia, que eles falam de anistia ampla, geral e restrita, isso aí já foi para as calendas, isso já morreu. Porque também, se fizesse aprovado pela Câmara, também não teria como seguir no Senado Federal. Então, portanto, eles vão tentar fazer ali uma coisa mitigada. E são 3 próceres do Centrão, né? Paulinho, Michel Temer e Aécio Neves. Então, eles estão fazendo um processo de costura. Os 2 maiores partidos, individualmente falando, são contrários por razões distintas, né? O PT e o PL. PL porque quer anistia ampla, geral e restrita, e o PT porque é contra esse processo de anistia, porque acha que esse processo de anistia é uma forma de continuar estimulando-se para que as pessoas tentem, sempre que quiserem, atentar contra o Estado Democrático de Direito, né? Que é a velha reclamação da esquerda com o fato de que não houve punição para os golpistas de 64, né? Que age como e eles falam isso, a direita fala isso, o Brasil sempre teve anistia. E é verdade, Juscelino teve 2 tentativas de golpe, anistiou, o Getúlio Vargas anistiou, João Goulart anistiou com aquela coisa lá de 61, e isso vai dando, aí teve os 64, teve a anistia de 79, e isso vai criando um caldo de cultura de que é possível intervir na política sem ser pelo voto e não acontecer nada. Isso aí não serve para amadurecer
a democracia, que é o que nós trabalhamos o tempo todo. Tem um outro desenho nesse cenário também, Cantalice, que eu queria ouvir, você até como dirigente do PT, né? O presidente Lula falou no início do ano, quando as coisas estavam muito nebulosas, e até mesmo naquele período do Pix, do Nicolas, que a coisa ia virar, que todo mundo podia ficar tranquilo, aquele jeitão do Lula, né? Fiquem tranquilos, nós vamos colher, nós estamos plantando e vamos colher, não tenha dúvidas, tudo vai se ajeitar. E veio Pix, veio aquela questão toda do INSS também, e as pesquisas estavam num sinal muito negativo. A imprensa também jogando muito pesado, dizendo, olha, Lula não tem mais conexão com o povo, as pesquisas estão dizendo isso, as pesquisas estão dizendo que ele também não devia ser candidato, tinha que abrir mão e tal, enfim, aquele jogo todo que ainda, de vez em quando, ainda tem um certo eco. No entanto, a coisa deu uma virada, não está ainda num campo que a gente pode dizer que está muito avançado, mas virou, e as pesquisas sinalizam numa crescente, né? Tanto a resposta que o governo deu junto ao Congresso sobre a questão do IOF, reafirmando a questão da proposta, né, do seu plano de governo, povo no orçamento, rico no imposto, e também no momento posterior com um embate feito com os Estados Unidos e o bolsonarismo com relação à soberania, né? A comunicação também afinou e teve uma atração importante nesse discurso que criou a conexão que o governo já tinha, de algum modo ali estava precisando só ter um pouco mais de azeite para que a coisa entornasse. Como é que você tem visto esse caminho do presidente Lula e esses setores aí batendo cabeça? Por que eu digo batendo cabeça? O Ciro Nogueira fez uma postagem, também vou colocar aqui na tela, isso foi na semana passada, no dia 26, na sexta-feira, né? Dando meio que um recado para todo mundo, porque ele levou umas pedradas aí também do Eduardo e tal, e aí veio com essa aqui, ó, já está passando de todos os limites a falta de bom senso na direita. Digo aqui a centro-direita, a própria direita e o seu extremo. Ou nos unificamos, ou vamos jogar fora uma eleição ganha, diz ele na avaliação dele outra vez. Por mais que tenhamos divergências, não podemos ser cabo eleitoral de Lula, do PT e do PSOL. Não podemos fazer isso com o Brasil. E aí, quem lê isso aqui, fica, nossa, ele está, né, realmente muito empenhado, e esse empenho se deve ao seu amor à pátria. Não, não é tanto amor à pátria, né, porque ele na pesquisa lá no Senado está em terceiro, lá no Piauí, e caindo, né? E dois dos candidatos que tem lá no Piauí para o Senado são dois candidatos que têm o apoio e apoiam também o presidente Lula. Como é que você vê essa situação também das eleições, né? O Tarcísio jogou a toalha mesmo na sua avaliação, ele está numa conversa hoje com o Bolsonaro lá, né? Não sei o que vai sair dessa reunião, mas está lá numa conversa com ele, né? Veja bem, o favoritismo que Lula tem para 2026, que reeleição da qual eu já vim aqui várias vezes nesse período, nunca tive dúvida, até porque eu conheço um pouco das entranhas, eu sei o que tem sido feito, né? E o Tarcísio, aos olhos de hoje, tem também uma eleição praticamente tranquila em São Paulo, hoje, né? Por que a situação? Por que eu digo que o Lula a situação do Lula nacional é bem mais tranquila que a do Tarcísio? Primeiro que o Tarcísio não é Lula, né? O Tarcísio não tem essa identificação, né, com o povo que o Lula tem. O que o Tarcísio conseguiu em São Paulo ter uma maioria, não uma hegemonia, mas ter uma maioria. Então, ele, como a própria direita, centro-direita, direita, como diz o Ciro Nogueira, não vai arriscar o chamado certo pelo duvidoso, porque é muito mais certo que ele seja candidato em São Paulo e vença novamente do que ele partir para uma eleição para ser derrotado, porque ele vai deixar de ser governador para não ser nada, porque ele não tem a menor chance contra o Lula, eu não tenho essa dúvida, ele não tem a menor chance contra o Lula. Isso vai criar um prejuízo, inclusive em São Paulo, para ele, porque se você reparar, se você olhar o histórico das eleições Brasil afora, o povo elege um político
E ele quer que o cara cumpra o seu mandato. E, se for o caso, se o mandato for bom, ele vai para a reeleição. Você lembra o que aconteceu com Dória? Dória era prefeito, ficou 2 anos na prefeitura, depois quis ser candidato a presidente, largou a prefeitura de São Paulo e foi para o limbo. É assim que funciona, não tem coisas diferentes, não é diferente. Principalmente nesse setor meio vacuoso da chamada centro-direita. Eles até estão assumindo mais, porque eles estão agora fazendo uma disputa interna com o bolsonarismo. Não sei se você lembra que essa semana o Rodrigo Maia, fez uma postagem dizendo assim, está errado, nós não somos o centro, nós, o Michel Temer, nós somos a direita. Eles querem disputar o espectro, como eles não podem, o espectro de esquerda já está ocupado pelo PT e pelos partidos do nosso campo. Então, eles sabem que o centro é uma coisa que não tem muita identidade política. Então, eles já estão disputando o espólio da direita com a extrema-direita. E ali vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra, porque tem uma turma ali dentro, Daiane, principalmente essa turma, essa escumalha que foi eleita deputado em 2022, senador em 2018, que disputam a reeleição. Essa turma não tem tradição política. Eles fizeram essa campanha demagógica do extremista, né? Bandido bom é bandido morto, que a direita vai limpar o Brasil, não sei o quê. Eles não têm política. Esses Gayer, essa turma aí que anda em torno do Nicolas, alguns serão reeleitos e outros vão ter muita dificuldade. Então, o que acontece? Eles não podem moderar o discurso, porque, para eles, moderar o discurso é assumir a lógica do sistema. Né? Como eles têm confusão, porque, na verdade, o que é o sistema aqui? O sistema no Brasil é essa direita, que comanda o país aí há séculos, é o sistema capitalista, e da qual a extrema-direita faz parte desse burburinho. Não à toa o Trump. Né? O Trump não passa de um espasmo do neoliberalismo, né? do neoliberalismo, do ultraliberalismo. Aquilo ali vai dar errado. Como está dando errado o governo do Milei e a política da extrema-direita. Agora, tem ainda um campo de atuação. Por isso que eles vão partir para essa radicalização. Não tem futuro. Não tem futuro. Eu até estava conversando com alguns companheiros, qualquer que fosse o candidato da extrema-direita, mesmo o Bolsonaro, seria derrotado pelo Lula. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Por quê? Porque o governo, o Haddad explica isso muito bem. Quando nós estávamos fazendo a transição, antes de assumir o governo, foi que os companheiros tiveram acesso às contas, o pessoal viu o desastre que o Bolsonaro e o Paulo Guedes deixaram o país. Na educação, na saúde, na assistência, não deixou recurso no orçamento para poder fazer os pagamentos que teria que ser feito, deu calote nos precatórios, quer dizer, fizeram uma coisa de terra arrasada. Então, a gente sabia o seguinte, ia demorar 1 ano e meio para ajustar isso, para ajustar essa situação do país, para que o país pudesse, mais uma vez, voltar ao eixo. E as coisas estão melhorando. Isso aí não sou eu que estou dizendo. Você já vê aí gente do varejo, gente do próprio agronegócio, da indústria, dizendo que a situação melhorou muito. E o país conseguiu sair por cima de uma pressão que, se fosse em outros tempos, as pessoas iam dizer que era intransponível, que foi o Trump. O Trump tentou intervir no país, tentou intervir no nosso poder judiciário. É inadmissível nos Estados Unidos, eu estou dizendo nos Estados Unidos, é inadmissível que algum deputado, algum senador ou algum presidente conteste a Suprema Corte. Você não vê falar nisso. Lá é inadmissível. Ainda mais se vier uma pressão de fora para dentro. Então, quando ele faz isso aqui, pensando que nós, brasileiros, habitamos uma república de bananas, e encontra um Lula com disposição de fazer o enfrentamento,
isso também desarmou a extrema-direita, porque a extrema-direita falou o seguinte: o Brasil é frágil, o Lula não tem capacidade, nós vamos nadar de braçada, quando for o inverso. O Lula tem muita capacidade, porque tem, além de ser um velho militante político, o Lula tem uma experiência de gestão de 3 mandatos, correto? E é um negociador por excelência. Então, portanto, eles deram com burro na água. E o Brasil, o que acontece? Pela boa relação que foi estabelecida nos outros 2 governos anteriores do Lula, e nessa perspectiva de romper com esse tarifaço, o Brasil foi abrindo mercados. Então, portanto, a capacidade de intervenção econômica do tarifaço no Brasil é muito pequena, e o poder político de interferir nas instituições é zero. Então, portanto, isso, mais uma vez, caiu no colo do Lula. Por quê? Porque, eu não sei se é por deficiência política ou se é por desconhecimento político, eles entraram nessa. E é um negócio tão louco, Daiane, porque com tudo isso acontecendo no Brasil, eles inventam a PEC da blindagem. Quer dizer, entendeu? Eu custo crer, eu estava falando com pessoas muito próximas a mim, falei assim, eu custo crer que aqueles profissionais que estão lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, principalmente, entraram nessa, porque é inadmissível, parece coisa de DCE, de amador, entendeu? Não é uma coisa assim, de políticos que estão ali estabelecidos, que têm interlocução com a sociedade, entendeu? Os caras estão completamente aliados Eu pensava que era só o bolsonarismo que estava aliado da vida concreta e real, né? No cenário distópico, mas você vê que tem outros setores da política brasileira que também estavam completamente por fora daquilo que o senso comum e que a sociedade espera deles, entendeu? Então eu acho que a sociedade brasileira, e aí a mídia e todo mundo, os setores sociais mais amplos do que a própria esquerda, eu acho que serviu para dar um freio de arrumação no Congresso Nacional. Entendeu? Pelo menos segurar a onda deles nas maluquices que eles vinham fazendo aí. E, ademais, vai ter, inclusive, agora o próprio presidente da Câmara, o Hugo Mota, se empoderado para poder punir aqueles deputados que fizeram aquelas obstruções contra o bom andamento das ações do Congresso, da Câmara. Para a gente finalizar, ainda bem que você entrou nessa questão do Hugo Mota. O Hugo Mota, ele tem se demonstrado muito frágil, né? Diferentemente do Davi Alcolumbre, que mostrou musculatura política ali na condução dos trabalhos e mostrou uma insatisfação, e peitou o bolsonarismo, que estava o assediando, tentando coagi-lo ali nas suas ações com as sanções dos Estados Unidos. Mas o Hugo Mota, ora sinaliza com o governo, ora não. O Hugo Mota falou não, o presidente Lula já está reeleito, né? O discurso dele, resumindo em palavras, ele disse: o presidente Lula caminha para a sua reeleição. Mas olha a cena ali, cede aqui, que presidente é esse da Câmara e que passo a gente pode confiar nele nesse trajeto até as eleições, hein? Eu acho que é isso. É parte dessa lógica do Centrão, né? O Mota é uma cria do Centrão. O Centrão é isso. O problema é que a esquerda brasileira e os setores progressistas não podem disputar só na lógica do parlamento. Claro, quando você disputa votação, essas coisas, tudo é feito pela Câmara, está lá, pela lei. Eu estou dizendo, mas a sociedade tem que se mobilizar, porque é a sociedade que garante que as coisas funcionem. Porque, veja bem, se não fosse o apoio de toda a mídia, se não fosse a rejeição de toda a mídia, a rejeição da Igreja Católica e de parte das igrejas evangélicas, se não fosse a resistência da sociedade, das instituições, eles tinham dado um golpe aqui, Daiane, um golpe de Estado. O Caetano Veloso, como é um homem muito experiente, ele foi muito assertivo na fala dele aqui em Copacabana. Ele falou: nós estamos aqui hoje porque o Lula é presidente.
Porque se o Lula não fosse o presidente, se tivesse tido um golpe de Estado, não tinha show em praia de Copacabana, acho que não tinha nem nós dois aqui fazendo essa live aqui agora, porque eles iam encher o saco de tal maneira com a política repressiva que eles iam empreender no país, que ia ser uma terra arrasada. Então, portanto, a sociedade, as instituições, elas funcionam melhor quando a sociedade está de olho e está em cima, pressionando. Por exemplo, você hoje, só para finalizar, você já vê hoje empresários do comércio já achando que tem que buscar um caminho para a escala 5x2. Por quê? Porque mais e mais trabalhadores vão se convencendo que esse negócio, que existe vida após o trabalho. O trabalho é fundamental, mas a vida é que garante que o trabalhador seja saudável para poder trabalhar. Então, portanto, e por que isso? Porque hoje a maioria da população entende que é uma coisa leonina um trabalhador ter que trabalhar 6 dias por semana. Uhum. E às vezes até 7, né? Como os trabalhadores de aplicativo. Tem trabalhador de aplicativo aí que trabalha de segunda a segunda. Uhum. Então, agora, como é que faz isso? Isso é um processo de conscientização e pressão. Conscientização por um lado e pressão por outro. E quando se a pauta for ao encontro daquilo que a sociedade quer, ela se soma. Como ela também se soma na rejeição àquilo que a afronta. Foi o caso das manifestações agora de domingo retrasado. Como a sociedade se sentiu afrontada, ela se mobilizou. É isso. Parlamento, importante, e também a rua, as redes. Você está aqui fazendo o programa essa hora, conversando política com as pessoas. É isso que vai fazer a sociedade avançar no Brasil. Exatamente. Alberto Cantalice, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa luta, boa semana aí para você, viu? Um abraço. Eu que agradeço, Daiane, você e as pessoas que tiveram a paciência de me ouvir aqui. Muito obrigado e estou sempre à disposição que você me chamar, eu vou. Sempre. Obrigado, Daiane. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.